Olá, boleiras e boleiros 5K+, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Empreendendo com Bolos Caseiros, onde eu te ensino do zero a se tornar uma boleira ou um boleiro e a faturar de 5 a 10 mil na cozinha da sua casa. Eu sou Janaína Azevedo, com experiência há mais de 10 anos na produção e vendas de bolos caseiros. E o tema de hoje é: descubra os segredos para faturar com bolos aí na cozinha da sua casa. Como é ter uma nova fonte de renda fabricando bolos caseiros? Faturar de verdade com bolos caseiros vai muito além de saber uma boa receita. Envolve estratégia, apresentação e conexão emocional com o cliente. É descobrir que dentro da sua cozinha pode nascer um novo futuro. É transformar o amor em renda, minha gente, e farinha em oportunidade. É acordar cedo com propósito, planejar o dia, preparar sua massa com capricho e ver que o seu trabalho leva alegria para outra casa. Quando eu comecei na produção dos meus bolos caseiros, estava desempregada e não tinha outra opção naquele momento que não fosse fazer e vender. E com os resultados dos bolos caseiros pude ter uma renda que se tornou naquele momento a principal e única na minha casa. Ter uma nova fonte de renda com bolos caseiros é sentir orgulho de si mesma. É entender que o sucesso pode sim nascer dentro da cozinha da sua casa, com suas mãos, seu talento e um toque especial. Eu trouxe um estudo aqui para que você se sinta motivada a começar hoje mesmo a fabricar os seus bolos. Existe um estudo de análise de mercado no site Mondo Inteligência que fez um estudo global do crescimento do mercado de bolos. O tamanho do mercado de bolos foi estimado em 83,7 bilhões em 2024 e deve atingir 97,85 bilhões até 2029. E eu estou te dizendo de dólares, isso é mundial. Então comece agora mesmo a produzir os seus bolos e a fabricar. À medida que mais eventos como aniversário, datas comemorativas e festas de sucesso envolvem o corte de bolos, prevê que o mercado de bolos cresça no médio prazo ainda mais. E qual o maior benefício de investir em aprender a fabricar e vender bolos caseiros? É um passo para se diferenciar da concorrência. O mercado de bolos caseiros é grande, mas o diferencial está em quem se profissionaliza. Aprender novas receitas, tendências e técnicas de decoração faz você se destacar. E existe uma diferença de quem faz bolo para consumo próprio, porque tem uma receita de família gostosa, que todos amam, para quem vende de forma profissional. Quando você investe em um curso de prática que aprende técnicas profissionais, você vai entender o ponto certo da massa, equilíbrio dos ingredientes, controle de estoque, precificação correta, padronização das receitas. Isso garante que todo bolo saia perfeito, com o mesmo sabor e textura, essencial para fidelizar clientes e ganhar a confiança do mercado. E qual é a vantagem de começar a produzir bolos caseiros em casa para vender? A maior vantagem inicial é o baixo investimento financeiro. Você pode começar com o que você tem aí na cozinha da sua casa. Não precisa pagar aluguel, pagar alguns impostos, comprar equipamentos caros, vitrines, balcões, gastar com obra de construção do seu ponto comercial e muito mais. E a segunda vantagem, ao meu ver, primeiro você pode vender em redes sociais, fazer seu trabalho de divulgação com amigos, famílias, grupos de WhatsApp, para depois produzir. Isso evita desperdício e o retorno financeiro ainda é mais rápido. E sabe o que é o melhor? Que com suas poucas vendas por semana, você já recupera o que investiu em curso e materiais. Depois o lucro cresce junto com suas próprias divulgações. Você não precisa de uma cozinha industrial para começar. Você precisa de um bom método e organização. E entender, por exemplo, erros que impedem seu bolo caseiro de dar certo. E como evitá-los. Como, por exemplo, não pesar ou medir ingredientes corretamente. A sua massa vai ficar desbalanceada, um bolo pesado ou sem crescimento. E isso é fácil de resolver. Use uma balança digital, medidas padrão, siga a receita à risca. Substituir ingredientes sem entender a função afeta também a textura, sabor, estrutura. Aprenda cada ingrediente a sua função e teste antes de vender. Outro problema, usar ingredientes frios. Massa não cresce, mistura incorreta.
Uma dica é: retire os ovos, leite, manteiga da geladeira pelo menos 20 a 30 minutos antes de começar a produzir. Outro problema, bater demais a sua massa. O bolo fica pesado, com grumos. Siga a receita, o passo a passo e bata levemente para não ativar o glúten da sua farinha, por exemplo. Forno na temperatura errada é um outro erro muito comum. Primeiro, você tem que pré-aquecer o seu forno, 180 a 200 graus. Isso pode gerar um crescimento irregular. O bolo pode ficar cru por dentro, queimado por fora. Então, ter certeza do que o seu forno está te entregando, a temperatura exata, isso evita grandes prejuízos. Não preparar a forma corretamente, ou seja, você não usar um desmoldante de qualidade ou untar a sua forma de forma certa. Você vai ter prejuízos com o seu bolo na hora de desenformar, que ele pode quebrar, ele pode grudar. Outro erro comum, errar as ordens dos ingredientes. Achar que você pode jogar tudo lá, bater tudo de uma vez. Não, existe uma ordem, uma sequência, porque bolo é uma química, então ela tem que funcionar. Outro problema, embalar um bolo quente. Umidade estraga a textura e reduz a validade do seu produto. Espere esfriar completamente para você poder embalar e entregar para o seu cliente. Agora, atenção para essa dica, anota aí que ela é valiosa. Não basta fazer um bolo perfeito, a apresentação conta tanto quanto o sabor. Capriche na decoração, na embalagem e nas fotos do seu bolo. O cliente compra primeiro com os olhos, a gente come com os olhos, tá bom? Por onde começar a fabricar bolos caseiros e como se organizar para fabricar e vender os bolos caseiros? Aprender o básico, a receita, a técnica é o primeiro passo. Definir o nicho e o diferencial da sua entrega. Por exemplo, bolos tradicionais simples, bolos gourmetizados de chocolate, trufado, leite ninho, caseiros recheados. Ou vai ser uma linha fitness ou dietéticos, bolos sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Isso é fundamental. Segundo, organizar a cozinha e os utensílios. Você precisa saber o que você tem em casa para você começar a produzir os seus bolos, os equipamentos e utensílios que você tem. As pessoas podem confundir e achar que só ganha vendendo bolos em lojas físicas, e isso é um mito, pois a chance de você ter um retorno até mais rápido pelo baixo custo de investimento é ainda melhor fazendo bolo em casa. Trabalhando em casa, você tem a oportunidade primeiro de vender e depois produzir, o que não pode acontecer quando você tem uma loja física de rua, que deverá expor o seu produto antes mesmo do cliente aparecer. E com quais tipos de bolo você pode faturar usando a cozinha da sua casa? Comece com os mais simples, com bolos caseiros tradicionais, que vendem o ano todo, como por exemplo, receitas práticas e vendáveis de bolos de cenoura com chocolate, bolo formigueiro, bolo de fubá, até o tradicional bolo de chocolate mesmo. Não precisa você ter um cardápio enorme, você começa com o básico e bem feito. E logo logo o seu cliente vai estar falando, ó, sabe a fulana? Ela tem o melhor bolo de laranja aqui do bairro, eu só compro com ela. E qual a importância de investir tempo e dinheiro em aprender a fabricar bolos caseiros? Investir tempo e dinheiro para aprender a fazer bolos caseiros não é gasto, é investimento. Investir no seu futuro é definir que você merece crescer, conquistar sua independência e viver do que ama. Quando você aprende, você ganha mais do que uma receita, ganha confiança, técnica e sabedoria. Descubra o ponto certo da massa, o segredo da textura perfeita, evita desperdício, descobre também o seu próprio talento. É no aprendizado que você deixa de ser uma tentante e apenas ser aquela pessoa que está começando a tentar e a fazer com segurança, com técnica. Cada aula, cada erro e cada acerto te aproxima do sucesso e te torna uma boleira de verdade, com identidade e propósito. É aprender sobre empreendedorismo. Você passa a desenvolver várias habilidades: planejamento e controle de custo, atendimento ao cliente, marketing, redes de venda, canais de venda, a apresentação que vai valorizar o seu produto. Cada bolo se torna a vitrine do seu negócio. É começar com algo que ama. Produzir bolos caseiros permite unir paixão e trabalho. Cozinhar deixa de ser apenas um hobby e passa a ser uma forma de ganhar renda, de gerar renda, satisfação pessoal e reconhecimento.
Ver as pessoas te elogiando o seu bolo, é uma das maiores recompensas que a gente tem. É ter um controle da sua renda e você decide quando vai produzir, qual a quantidade, o preço e o público-alvo. Por exemplo, é bolo simples, gourmet, fitness, festivo. É ter liberdade e flexibilidade. Trabalhar com bolos caseiros te permite muitas coisas. Organizar seus próprios horários, produzir sobre encomenda ou para a pronta entrega, equilibrar vida pessoal com vida profissional. E outra, você vai me questionar, qual o melhor momento para começar a fabricar e vender bolos caseiros? O melhor momento é hoje. O primeiro passo é tomar a decisão. Quem aprende, cresce, gente. E quem se dedica, conquista. E toda vez que adiamos alguma decisão que vai mudar completamente a nossa vida, perdemos a oportunidade de crescer. À medida que mais eventos como aniversários, datas comemorativas e festas de sucesso envolvem corte de bolos, prevê-se que o mercado de bolos cresce no médio prazo ainda mais. E sabe qual é o maior benefício de investir e empreender e fabricar e vender bolos caseiros? Eu vou te dizer. É um passo para se diferenciar da sua concorrente. O mercado de bolos caseiros é grande, tem espaço para todo mundo. Mas o diferencial está em quem se profissionaliza e não vai fazendo bolo de qualquer jeito. Aprender novas receitas, tendências e técnicas de decoração faz você destacar. E existe uma diferença de quem faz bolo para consumo próprio para quem tem realmente uma receita profissional e vai trabalhar de forma profissional. Não é mais só uma receita gostosa que todo mundo ama, né? Aquela receita de família. Isso se diferencia quando você está trabalhando de forma profissional. Por quê? Você aprende técnicas profissionais, o ponto certo da massa, equilíbrio dos ingredientes, controle de estoque, precificação correta, padronização das receitas. Isso garante que todo bolo saia perfeito, com o mesmo sabor e textura, essencial para fidelizar cliente e ganhar a confiança do mercado. Você imagina toda hora você fazer um bolo diferente e usar os ingredientes que estão na sua frente, sem ter técnica, sem saber pesar, sem saber precificar, e no final do mês você não vai encontrar o lucro nisso tudo. Quais os investimentos que eu preciso para começar a produzir e a faturar com bolos? É um investimento muito pequeno. Primeiro, você começa aí com 4 formas de alumínio, uma embalagem plástica, uma fita para fazer uma decoração bonita, apresentável para o seu bolo. Você precisa de um liquidificador doméstico, uma balança para pesar os ingredientes, utensílios de cozinha que está aí na gaveta do seu armário, uma espátula de silicone, um fouet, uma peneira. E você vai fazer uma lista de compras que vai no supermercado para comprar apenas para produzir uma pequena quantidade de bolo inicial. Comece com o que você tem, invista o mínimo possível. Depois você melhora seus equipamentos, utensílios. Não precisa de uma cozinha industrial, precisa de um bom método com boas receitas e organização. E lembre-se de um detalhe. Formalizar para crescer com segurança. Isso te gera autoridade e respeito. E você vai se tornar uma referência aí no seu bairro, na sua cidade. Talvez você não conheça a minha história, mas eu vou te contar quando foi a minha primeira vez que eu comecei. Vou te trazer aqui um relato de caso de sucesso, que é a minha história. Quando eu comecei, eu não tinha experiência nenhuma na produção profissional de bolos caseiros. Fazia aqueles bolinhos caseiros de dentro de casa, só ali para a família mesmo. Sempre gostei de cozinhar. Nada profissional. Usava os ingredientes que tinha na minha cozinha, acrescentava mais porque eu gostava mais do sabor disso e daquilo. Nada profissional. Eu era enfermeira, mas queria uma nova profissão. Pelas condições que eu estava vivendo naquele momento, éramos recém-casados, decidimos eu e meu esposo largar tudo que tínhamos naquela época, como casa própria, emprego, morávamos em Minas, perto da família, tudo isso para empreender, começar a vender bolos caseiros e lucrar com isso, uma vez que o mercado estava em ascensão. A conta que fiz na época era simples,
que eu poderia ganhar muito mais do que o meu salário de enfermeira. Sem carga horária exaustiva, sem plantões cansativos, diurnos, noturnos, podendo cuidar mais de mim, cuidar da minha família e trabalhando com o meu próprio negócio. Então, se eu podia me esforçar o máximo nos meus plantões, como seria então eu trabalhando por mim mesma? Então, isso eu ia dar o meu sangue e foi aí que eu tomei essa decisão de empreender. Tive uma oportunidade, já viu aquela história? Quando o cavalo passa, você monta, porque depois ele vai embora e não volta mais. E no primeiro mês já havia faturado com meu marido mais do que recebíamos como trabalhadores de carteira assinada. Nada contra, viu, gente? Em pouco tempo conseguimos pagar todas as nossas dívidas, os investimentos que havíamos feito. Eu lembro que naquela época as pessoas que nos procuravam com muita frequência querendo comprar nossa receita, pois nós sempre tivemos um produto muito bom e vendável. E até hoje os elogios são frequentes. Como vocês podem estar vendo aqui, o print das telas das pessoas que nos elogiam pelo WhatsApp, pelo nosso Instagram, que está sempre dando um retorno positivo do nosso produto e do nosso trabalho. E sempre que possível, peça o feedback dos seus clientes. Escute os seus clientes. O feedback deles nos motiva, principalmente quando eles nos elogiam. Dá um ânimo, dá vontade de fazer mais, de vender mais. É muito gostoso e aquece o nosso coração. E se você chegou até aqui, é porque esse vídeo te trouxe algo valioso. Então continue me seguindo nas minhas redes sociais para mais conteúdo como este. E já salva este vídeo para começar a empreender o quanto antes.